Muito bom dia, investidores! Como é bom ter vocês aqui conosco mais uma semana. Hoje, pessoal, temos um dia mais pacato porque é dia de feriado nos Estados Unidos, Dia do Trabalhador. Então a gente não vai ter referencial de commodities lá em Chicago, na CBOT, porque basicamente o mercado está fechado como um todo. Então, agrícolas hoje a gente não tem nada a comentar e também na parte de bolsa dos Estados Unidos. Porém, a gente ainda tem um movimento acontecendo aí no restante do mundo, né? Apesar de que os Estados Unidos ele tende sim a dar o tom para o mundo, quando ele está fechado, cada um por conta, né? Cada um por conta. Então a gente teve aí Ásia e Pacífico fechando bem positivo, inclusive. Xangai subiu 1,4%, Hang Seng subiu 2,43%. Essa alta na China acabou se espalhando pelo resto da Ásia e Pacífico e a alta de lá acaba sendo designada por conta de uma reestruturação que houve numa construtora muito grande lá da China. E isso acabou animando os mercados, dando a entender que sim, vai haver uma recuperação na parte da bolsa lá da Ásia. E também houve uma migração de pessoas saindo de outros produtos financeiros para a parte aí de renda fixa e também aparentemente tomando posições de mais risco em bolsa de valores, porque lá a gente via quedas subsequentes de ações, então acredito que os papéis lá, num geral, estejam mais baratos e valem a pena esse risco, né? Então, por isso, dessa migração. E a gente vê aí os demais países da Ásia também subindo, né? Fora os que eu já comentei, a gente teve Japão subindo 0,51%, Coreia do Sul 0,81% e tivemos a Austrália subindo 0,56%. Então, bom ânimo lá na Ásia e no Pacífico, né? Na parte de Europa, a gente tem um dia mais positivo também, um dia mais verde, né, para todas as bolsas lá na Europa. O Eurostoxx, que reúne as 50 maiores empresas, subindo 0,68%. E o destaque de alta na parte de Europa no momento vai para o CAC 40, que é a bolsa francesa. A gente viu na sexta-feira Estados Unidos fechando no positivo, com exceção do Nasdaq, que fechou levemente negativo, devido à publicação de dados aí do mercado de emprego, né? Então a gente teve uma redução nas vagas abertas, que acaba mostrando aí que o mercado realmente está indo para um rumo onde a inflação tende a começar a baixar com mais veemência. Isso aí alegrou os mercados e também lembrando que no evento do Jackson Hole, o presidente Jeremy Powell, o presidente do Fed, disse que eles poderiam sim ter mais aumentos, né? Mas eles iam muito se basear em dados. E após as falas deles, todos os dados que saíram, eles foram positivos para que não haja mais aumento, para que a taxa lá se mantenha estável por um primeiro momento, para que lá, talvez, né, em 2024, isso ainda talvez é um pouco cedo para falar, mas já tem essa possibilidade que em 2024 comecem a fazer algum movimento de corte na taxa de juros. Ou seja, esses dados mais fracos acabam puxando aí a inflação para baixo e dão um fôlego para o mercado. Os investidores gostam e as bolsas acabam fazendo movimentos positivos em cima disso. Na parte de dólar, a gente tem um dólar caindo 0,18% no momento contra as moedas de países desenvolvidos. E temos aí um dólar misto contra países emergentes. Não tende a fazer muito movimento hoje, porque novamente estamos sem a referência dos Estados Unidos. Na parte de clima, a gente pode pegar aí a previsão para a temperatura para os próximos dias. E aqui a gente pode notar que o clima ele tende a dar uma normalizada, né? As regiões onde ficam acima das expectativas são regiões que não são produtoras e não são relevantes aí para o nosso acompanhamento diário. Na parte de precipitação de chuva acumulada, pegando do dia 27 ao dia 2, a gente confirma que os modelos climáticos estavam certos e a gente não viu nada de chuva, né? O único ponto que chegou a chover alguma coisinha foi aqui em Missouri, mas muito pouco, né? Não chega a dar 45 milímetros. Porém, a gente também não vai ter, hoje no caso, vai ser publicado amanhã, devido ao feriado, o relatório das condições de bons excelentes de milho e de soja e também do acompanhamento das lavouras.
Esse acompanhamento vai ser interessante para a gente ver como é que está a evolução das fases da soja, porque em algumas partes a soja já passou do momento em que ela precisa de questões hídricas, né? Ou seja, ela já não está mais enchendo o grão, então se chover ou não chover já não importa mais para ela, tá? Então é interessante a gente acompanhar amanhã. Amanhã vai ser publicado esse relatório para a gente ver as fases certinhas, porque eles sim plantaram muito rápido lá, mas tem algumas regiões que estão em fases diferentes, né? E a gente vai acompanhar certinho onde que estão essas plantações que ainda necessitam de água e como é que está a questão hídrica lá nessas regiões. Como a gente não tem mais muito o que falar para o dia de hoje devido a esse feriado, gostaria de trazer alguns gráficos aí só para a gente ter uma ideia de como é que fechou o mercado, né? Então a gente pega aqui primeiramente o gráfico do milho lá em Chicago, isso aqui no semanal, a gente vê que ele está numa tendência claríssima de baixa, assim como aqui no Brasil, né? Também, óbvio que o nosso milho aqui, ele tem parte da formação do preço dele vem de Chicago, né? Então é natural que a gente veja movimentos parecidos, tá? Então o milho deles fechou com uma semana mais altista, só que o movimento de baixa ele ainda é muito forte, né? Caso ele venha a perder essa linha verde, o mercado realmente pode andar e pode ficar ainda mais barato. Mas no primeiro momento a gente deve ter algum descanso para os preços do milho lá na CBOT. Passando agora para a parte da soja, a gente vê no semanal da soja fechou em baixa, testando aí o topo do canal que a gente já havia traçado aqui nessas linhas vermelhas, né? Na zona dos $14. Eu comentei na semana passada que fazia um tempo, né, que a soja não vinha testar essa região. Então é possível que a gente veja essa semana um descanso e caso venha a romper esses $14, a soja pode evoluir com seus preços buscando aí a região dos $15. Para isso a gente teria que realmente ver uma queda na condição aí das lavouras de soja que culminasse numa expectativa de um estoque de passagem ainda menor do que o USDA está projetando. Lembrando que este mês ainda teremos a publicação do relatório de oferta e demanda do USDA, que será muito importante. Vamos ficar atentos. Para a parte de bolsas, a gente vê aqui no Brasil, a gente teve uma semana bem interessante, uma semana de alta, bem bonita. O mercado aqui no Brasil ele veio testar a máxima do ano e a gente percebe que a nossa bolsa ela está bem lateralizada, né? Já percebe ela dentro de um retângulo e o mercado aqui ele tende a ficar nesse lenga-lenga aí até conseguir romper para um dos lados, né? Então, o que é esperado agora é que o mercado, após fazer essa barra de alta, caso ele venha romper a máxima da semana passada, venha novamente a buscar aí a região dos 123 mil pontos. Primeiramente, e após sendo rompido, aí buscar a máxima histórica. Ou caso venha a perder a mínima da semana passada, pode ser que ele venha buscar aí a região dos 111, 112 mil pontos. Lá para os Estados Unidos, a gente tem um pouco mais de direção para a bolsa deles. Aqui, enquanto a nossa está lateralizada, a deles lá tem um movimento claro de alta e recuperação aí, né? Então, se a gente traça aqui uma linha, é fácil enxergar esse movimento mais altista da bolsa deles. Lá, caso venha romper a região dos 4.600 pontos, o mercado pode também buscar a máxima histórica lá em 4.800 pontos, máxima de 2022. Bolsa muito bonita lá nos Estados Unidos. Fora isso, meus amigos, não temos nada na parte de agenda para o dia de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e um grande abraço!